Olá, sou o João. Como disse no início do ensaio anterior, tivemos algumas dificuldades técnicas neste episódio. Por isso tive que mover um dos temas do episódio anterior, ensaio anterior, para este. Se alguma coisa não fizer sentido, já sabem porque é que é. Desculpem. Agora desfrutem o resto do episódio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um ensaio sobre cervejeira. Eu sou o João, este é o Zé. Saudações. Saudações. E hoje vamos falar sobre o António Costa. Conhece o António Costa? Senhor Primeiro-Ministro. Já ouvi falar. Ouvi falar. E a greve dos motoristas de Hong Kong. Da cidade de Hong Kong. matérias perigosas. É matérias perigosas? É perigosa. É essa merda. É sobre a greve, vá. É sobre a greve. Já que eu tenho um analfabeto ou um analfalíngua. Eu não falar português, eu ser... Tu nem ucraniano, és que eles nem na Ucrânia te querem, caralho. Fogo. Ucrânia. Já não existe a Ucrânia. Já não existe a Ucrânia? É da Rússia agora. É tudo Rússia. Ai meu Deus, a sério, mano. Porquê é que eu aceitei fazer esta podcast com um gajo É tudo que é Rússia. do mais inculto? Um bebê acabado de sair, acabado de trespassar a vagina da mãe, sabe mais sobre este mundo do que tu, mano. Eu nasci de cesariana. Olha, lá está. Lá está. Lá está. Tu vieste para aqui, tu desde que chegaste a este mundo, só desaprendeste, mano. Já reparaste nisso? É verdade. O pouco sabias, ou o pouco ou nada, tu agora estás com conhecimento negativo. Tu quando nasceste não sabias nada, agora ainda sabes menos. Eu não sei como é que isso é possível, mas aparentemente é e tu és a evidência disso. É magia. Não sabes o que é magia? Sei lá o que é magia. Isto contigo tudo é um milagre. Só o facto de tu conseguires falar para o microfone, para mim já é um ato de Deus. Já não é de Deus. Até bem, Qual Deus? sei lá, é do teu, não sei. É de um Deus. A greve dos motoristas. De matérias perigosas. Não só, que já se juntaram os gajos lá das mercadorias, das ou mercadorias, caralho. Mas pronto, são poucos esses. O que interessa aos motoristas das matérias perigosas, esses é que são os principais, É. vá. Isso é que podem parar o país. Os outros também, mas... E os outros também podiam, se fizessem greve a sério. Também. Mas pronto. Isto já é o quê? É o terceiro dia? Vamos no terceiro dia? Não Acho sei que bem, é o Já terceiro, ou começou quarto, alguns são dias. uns dias. E os motoristas estão a dizer que se recusam a cumprir os serviços mínimos. Se não me engano, já foram presos alguns até. Mas atenção, isto de recusar a fazer os serviços mínimos é uma recusa porque alguns, eu não sei se correta ou incorretamente, injusta ou justamente, alguns foram, não foram condenados, mas foram acusados, já receberam notificações para serem apresentados a tribunal e não sei o quê, e os outros, por solidariedade, quer se goste, quer se concorde ou não, decidiram que então nós, se vai preso um, vai preso de todos. Foi lá o gajo do sindicato, um dos gajos lá desses motoristas andaram a dizer, Mas era a ti. não é? Vá, prossegue. Pronto, é isso. Eu acho que... Pronto, já é isso. Olha que grande participação. Não, É mas isso. era isso, estavas a dizer, ou se não me engano, um deles tinha sido. Houve uma requisição civil, foi imposta logo, acho que no segundo dia, não foi? Segundo, o primeiro, não sei, também já não sei bem. civil, que se não me engano ao início foi só para a área de Lisboa, ou para o sul, já não me lembro. Para a área sul, sim. Foi para a área sul, não é? Lisboa para baixo. É o que realmente interessa neste país, não é? Lisboa Yes. e o Algarve, e o resto é tudo. Claro. A Lisboa, Algarve e resto- Porto, vá. Porto também resto- conta. Quando calha conta. Conta mais que o resto, vá. Isso é verdade. Nós aqui na nossa terra, que tu já acusaste qual é, Não sei nada que eu vou meter um blip. vais meter um blip, vais. Não me esqueço. Está ali Não te blip. esqueças, que eu não quero ser identificado. Lembra-te dos assassinos chineses. Nunca se sabe. Pois é, Está estão aí aqui a ouvir. aquilo que estavas a dizer, sim. Mas 14 motoristas Olha, não cumpriram. Eles andem aí. Eles andem. Eles andem aí. Não te esqueças Eles disso. andem aí. Eles andem aí. Cuidado. Mas não é que eu ia. No final de terça-feira, 14 motoristas não tinham cumprido a requisição civil. Por isso é que eles... Sei lá se acusados. cumpriram, se não cumpriram. Isto agora é... Tu cá, tu lá. É o disco disse. Ele contra ele. Nós contra eles. Tu É contra todos tu. todos. Mas de quando, porque é que começou a greve? Sabes? Porquê é que começou a greve? Porque é que... Isto não é a primeira, é a segunda, não é? Sei. Mas é porque eles estavam a ser pagos com
Ah, como é que era? Eu vou-te explicar porque é que Estavam começou sempre esta pagos de greve. lado e o governo não estava a fazer nada. Independentemente do que se diga, esta greve começou porque, pela mesma razão, começam todas as greves. Estes gajos querem mais dinheiro. E eu não estou a dizer isto, se calhar, partilhando da opinião geral das pessoas que estes gajos deviam era fazer o que deviam fazer e calar. Todas as greves começam por causa disto. Para a gente ter melhores condições. Melhores condições é sempre mais dinheiro. É sempre mais dinheiro. De uma maneira ou de outra. Ou é o mesmo dinheiro por trabalhar menos, que é mais dinheiro, ou é mais dinheiro por trabalhar o mesmo. Que é mais dinheiro. Seja de que mais maneira seja, é sempre por mais dinheiro. Exatamente. Antes de mais, eu quero já deixar aqui um disclaimer, que é para provar que também sei falar inglês. Pelo menos sei dizer algumas palavras que vi na internet. Downsizing. Eu, e mais uma vez, atirando ao ar assim, nomes eruditos de livros e de escritores e filósofos e de filósofos. Sabes que eu também sei falar francês. Mal, mas sei. Oui. Oui. Je parle un peu Até francês. que eu já disse como se começar. Há que lembrar isso. Neste episódio já disse como se começar. Eu sou o meu escritor favorito. Pensador intelectual. Seja que característica é que se queira atribuir a um autor, barra escritor, barra pensador, barra filósofo, barra intelectual, o que é que seja. Albert Camus. Conheces? Ouviste falar, não conheces, mas ouviste falar. Dei Camus. Albert Camus, sim. É Camus. Chamámos Camus. Deste o quê? O que é que tu Já deste, me cara? lembro. Mas Não deste casa? Que é, deste o Mas falamos estrangeiro? O estrangeiro? Se calhar deram em filosofia, Acho que é sim. capaz de dar a teoria do absurdo, não? Sim, uma coisa desse Acho género. sim. Eu gosto muito de Camus. Eu leio tudo o que há para ver, para escutar de Camus. O que há em língua portuguesa. Às vezes em língua estrangeira por métodos, digamos que, métodos do alto mar. Não é? Tudo o que há de Camus, que eu consigo encontrar, eu leio. Eu adoro Camus. E um dos principais trabalhos de Camus, que eu li e tive que ler em inglês por esses ditos métodos ilícitos, porque mas foi porque nunca encontrei em português, que senão juro-te que comprava legalmente. Nunca encontrei em português, nunca vi à venda. Que é um livro que é O Homem Revoltado, L'Homme Revolté, Oui. Très bien. E li esse livro com grande prazer, até porque ele lá menciona a superioridade das raças mediterrânicas, logo. É logo uma coisa que me caiu mesmo em cheio no goto. Não, neste caso no goto não, que senão tossia, mas caiu-me em cheio na mousse. Não é? Eu tenho uma parcialidade sempre muito grande. É sempre... Eu, antes de saber os pormenores de uma história, eu estou sempre do lado dos sindicatos. Para mim nunca houve nada que fizesse algo pelo trabalhador comum, algo pelo homem comum, além dos sindicatos. Que venham cá comunismos, devamos não sei o quê. O homem comum sempre que obteve alguma coisa, depois do 25 de Abril, não foi cá esta cena de vamos tirar as quintas, man, vamos tirar as quintas aos ricos, man, porque eles têm tudo, man, vamos dar aos pobres, man. A única coisa que fez alguma coisa pelo homem comum foi o homem comum juntar-se em grupo e dizer: eu tenho uma fatia de pão na mesa e quero duas. Que venham cá comunismos, fascismos, democracias, o que quer que seja. Seja o sistema político possível e imaginário que se tenha, que se ouse ter, que se deseje ter, venham as utopias que vierem, tudo o que veio de bom, que aquilo que nós temos hoje, foi pessoas como juntarem-se em grupos, usarem a força dos números, não é? Que nem sempre é uma força correta e justificada. Sim. Se calhar na maior parte das vezes não é, e se calhar é na maior parte das vezes em que essa força de grupo se junta, e é daí que advém certos fascismos e comunismos e coisas menos desejáveis do ponto de vista político e social. Ainda assim, tudo o que veio de bom não foi de intelectuais e de grupos políticos e científicos juntarem-se e dizer vamos fazer isto, aquilo ou outro, e isto é que vai ser bom para a sociedade e para a comunidade e para as pessoas. Não, foi indivíduos independentes, comuns, com características semelhantes, características sociais e económicas, com situações de vida semelhantes, juntarem-se e através da sua voz coletiva, da sua força de conjunto, dizerem: eu tenho uma fatia na mesa de pão, uma fatia de pão na mesa e quero duas. Eu tenho duas fatias de pão na mesa
e agora quero um bocado de carne. E um copo de vinho. Ou um copo de sumo. Ou o que quer que seja. Nunca que venham cá os anti-estabelecimento man. Ai meu Deus, os ricos têm tudo. Não. É quando o trabalhador, o homem como indivíduo, se agrega aos seus semelhantes e protesta e se revolta e diz eu quero mais e quero um pouco mais disto ou quero muito mais disto, muito mais daquilo, e assim consegue obter alguma coisa. Nunca foi de outra maneira. Venha quem vier, se calhar eu sou um palerma estar a dizer estas coisas, mas esta é a minha opinião. Nunca houve outra maneira do homem comum ter algo mais que não esta, seja na forma moderna dos sindicatos, seja na forma medieval de uma revolta de camponeses. Nunca houve outra maneira das pessoas terem mais do que aquilo que têm, face ao poder instituído debaixo do qual vivem. Nunca houve outra maneira, na minha opinião. Por isso eu tenho sempre uma parcialidade muito grande para um sindicato a revoltar-se. Embora eu reconheça, isto é quase que isto é uma atitude instintiva. Isto, muitas vezes eu estou errado e sei muito bem que estou errado, porque há muitos sindicatos que são idiotas, não é? Ou que são geridos por idiotas. Mas é sempre a minha parcialidade. Eu quando vejo uma notícia, vejo o sindicato de um lado, vejo que grupo seja do governo, seja empregadores, seja empresários, seja patrões, do outro lado, a minha tendência é sempre, bem, se calhar o sindicato é que tem razão. Embora não tenha, muitas vezes. Mas é a minha queda instintiva. Outra crítica que eu tenho visto em relação a este sindicato, em relação a esta greve, é que aparentemente o gajo que é o líder do sindicato, e atenção, este gajo foi votado, acho eu, por uma maioria dos membros do sindicato, estão no seu direito de votar em quem querem. Digo eu que ele foi votado, ou foi eleito de alguma maneira, ou foi escolhido de alguma maneira, digo eu. Não sei de onde é que ele veio. Está bem, ele pode ter aparecido de nada, mas os gajos, presumo eu, que de alguma forma o escolheram. Digo eu. Não é? Ele não apareceu mesmo realmente do nada, não é? Em que chegou lá, tirou a gabardina, o chapéu e encostou a mala e de repente, olá, eu vou ser o vosso líder. Não parece que tenha sido assim. Vou ser o líder do vosso sindicato. E então dizem-me, ai meu Deus, este gajo tem um Maserati, como tu já fizeste uma alusão. Ai meu Deus, este gajo é um doutor qualquer, man, nunca conduziu um caminhão. E a minha pergunta é, o que é que ele ter um Maserati, ou nunca ter conduzido um caminhão, tem o que quer que seja a ver com representar os direitos ou as intenções destes trabalhadores? Absolutamente nada. E quando eu digo isto não quer dizer que ele esteja a representar corretamente. Só estou a dizer que não tem nada a ver. Para bom ou para mau. Tanto pode ser bom como pode ser mau, independentemente de ele ter um Maserati e ele nunca ter conduzido um caminhão. Não é? Porque eu já vi muitos comentadores aí a falarem nessas televisões, que ainda aparentemente ainda são mais estúpidos do que eu, apontarem isto como se isto fosse uma falha do gajo. Isso foi a referência que eu fiz. Da última vez já veio Maserati e desta vez acho que veio trotinete. Estava a falar disso. Isso já são esquemas de relações públicas e de marketing e de publicidade, que isso não interessa. Isto não foi melhor. Isso são os esquemas que o gajo escolhe fazer, isso, bem ou mal, é o que eu digo. Eu não estou a julgar a eficácia e a justificação moral daquilo que ele faz. Não é isso que eu quero falar. Eu só estou meramente a apontar falhas na crítica que têm feito ao gajo. Não é? É que nunca conduziu um caminhão e que tem um Maserati. O que é que isso tem a ver? É que às vezes quase que parece que querem que... O quê? Vamos mandar um camionista qualquer representar os trabalhadores. Sim. Isso é muito bonito. Ou seja, que vamos mandar um camionista para um covil de leões, que neste caso são tipo advogados e contabilistas, não é? Que sabem a lei, que sabem os pormenores jurídicos e financeiros, não é? Todos estes trâmites técnicos e pormenorizados e altamente especializados. E vamos para lá mandar um camionista qualquer que a única coisa que ele sabe fazer é conduzir um caminhão, que é isso que ele sabe, é a profissão dele. E vamos para lá mandá-lo negociar com estes gajos. Vamos mandá-lo para o covil dos leões. Não é? Isto aparentemente é que era correto. Mais uma vez eu não quero dizer. Até pode haver um gajo que conduzir um caminhão e que nem estou a dizer que é instruído na universidade, que isso para mim vale a ponta de um corno, porque a maior parte dos universitários, e digo por experiência própria, são praticamente analfabetos. Não analfabetos do ponto de vista de não saberem ler, mas leem e não sabem o que é que estão a ler. Que é assim que eu considero os analfabetos modernos. Que são gays que leem coisas e desde que seja minimamente complicada não percebem nada do que estão a ler. E eu conheci bastantes desses. Não é? São gays que basta meter... São gays que para eles ler um livro de Saramago, que é tão complicado, é uma coisa...
E mais uma vez eu estou aqui a meter números, mas isto é só para dar um exemplo. Porque eu podia dizer um livro qualquer, um romance, um livro de filosofia, um livro sobre a física, tipo, mas coisas gerais e que não conseguem perceber a ponta de um corno que estão a ler. Não é porque não tenham capacidade intelectual a perceber, é simplesmente porque não conseguem perceber a palavra escrita. Não conseguem, tipo, extrair da palavra escrita o seu significado. Porque há muita gente assim, na era moderna. E não estou a falar... Às vezes, gajos com o 9º ano ou com o 12º, que são camionistas e que trabalham trabalhos, empregos absolutamente normais, são muito melhores leitores do que gajos formados na universidade com mestrados. Muito melhores leitores. Não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que não possa haver um camionista, não é porque não ter um curso superior, por não ser um doutor qualquer, que ele até não possa ter a capacidade de entender estes pormenores mais técnicos de uma negociação destas. Pode haver. Mas neste caso, o que eu quero julgar um representante do sindicato não por ser camionista ou não ser camionista, não por ter um Maserati ou não ter um Maserati, mas sim por representa fielmente, foi escolhido pelos membros do sindicato, por uma maioria, não é? Porque os sindicatos presumou que funcionam de acordo com uma democracia normal, porque senão aquilo parava, não é? Tinham que ser todos a escolher o mesmo gajo, não andava para a frente, mais valia acabar a fechavam logo as portas do estaminé, que aquela merda não andava para a frente. Agora, ele foi ou não foi escolhido pelos membros do sindicato? Eu presumo que sim. Isto sou eu a assumir, porque eu também... Eu não sei, por isso... Eu também não sei muito bem. Estou a assumir que foi. Estou a presumir que este sindicato funciona como os outros. Foi bem escolhido, foi mal escolhido. Muitos governos foram bem e mal escolhidos, bem e mal eleitos. Uns funcionaram melhor e pior que os outros. E, no entanto, a nossa democracia prossegue em frente e ninguém se lembra de dizer: ai meu Deus, estes gajos, não estão aqui bem porque foram eleitos, mas são incompetentes, ou não são isto, ou não são aquilo. Foram eleitos, ponto final, bem ou mal. Enganadas as pessoas que votaram neles ou não, foram eleitos. É assim que as coisas funcionam, até agora é o melhor método que nós temos. Depois, ele está a representar fielmente ou não os interesses destes trabalhadores. Mais uma vez eu estou a assumir que está, não sei. Eu estou a assumir que estes trabalhadores, os motoristas, estão a sentir representados ou não. Eu estou a assumir que eles estão a sentir contentes. A maioria deles, obviamente. Meu Deus, 100% deles, se estivessem todos de acordo, alguma coisa estava mal. Mais uma vez, voltávamos aos campos de reeducação chineses. Alguma coisa estava mal se eles decidissem a 100% fazer greve e concordavam todos com aquilo que o gajo diz. Espero bem que não seja assim. Honestamente, espero bem que sim. Espero que não estejam a fazer greve todos e que todos concordam com aquilo que eu digo. Com aquilo que o gajo diz. Espero bem que não. As coisas não estejam a funcionar assim. Isso é mau sinal. Não. É mau sinal. Mesmo que eles não sejam muitos, é mau sinal. Depois, ele é ou não competente para negociar lá com os patrões, lá com as organizações empresariais ou não. Estes 3 pontos são os únicos que me interessam. Se ele anda de Maserati, se alguma vez conduziu um caminhão ou não. É completamente irrelevante. São críticas absurdas. Critiquem-no por aquilo que ele diz. Critiquem-no por aquilo que ele faz no desempenho das suas funções como representante do sindicato, não por aquilo que ele faz à parte, por aquilo que fez ou por aquilo que vai fazer no futuro. É completamente absurdo e eu nunca consegui perceber as pessoas que pensam assim. Eu não consigo perceber as pessoas que pensam que devia-se para lá mandar um camionista e como se que... bem, não temos nenhum camionista que seja versado nestas matérias. Mandem-no para lá na mesma, porque temos que para lá mandar um camionista. Assim sendo, meu Deus, os sindicatos iam todos abaixo. Porque os patrões davam um bailinho de retórica e de termos técnicos e de jargão a toda a gente que os sindicatos para lá mandassem, não é? Só os sindicatos dos engenheiros e dos médicos e dos advogados é que se safavam. Os outros todos, como caralho, iam para lá chupar no dedo. Literalmente era o que iam para lá fazer. Porque a partir do momento que começavam a falar de downsizings e de margens de lucro e de sei lá o quê, ficavam todos a chupar no dedo que não percebiam disso, não é? Se fossem para lá não sabiam nada disto. Mais uma vez eu digo, até podia ter sido um gajo que era camionista e ou que tirou algum curso ou alguma licenciatura ou o que é que seja, ou que autodidaticamente aprendeu sobre estas matérias. Mas tem que ser um gajo que sabe sobre isto. Sim. Não vamos para lá mandar um campónio qualquer, não é? Não estou a ofender ninguém, presumo eu. Só estou a dizer que hoje em dia isto hoje em dia toda a gente se ofende e ofendem-se uns pelos outros. Isto é uma festa da ofensa que acho que devíamos fazer um festival. Festival da ofensa. Fazemos estes festivais de verão, caralho, de música e o caralho, devíamos fazer um festival da indignação e da ofensa. Mas pronto, isto são outras conversas.
Só estou a dizer que temos que lá mandar um gajo que seja versado nos termos técnicos, nas minúcias, nos pormenores destas discussões, destas negociações. Não é para lá mandar um gajo porque conduz um caminhão. Mas, no entanto, se o sindicato eleger um gajo que vai para lá porque conduz um caminhão, isso estão no direito deles. Quer o gajo seja um completo idiota ou não. Não é? Mais uma vez eu digo, os sindicatos têm que fazer aquilo que acham que devem fazer. E os sindicatos são a união dos trabalhadores que pertencem ao sindicato. Sim. Certo? Certo. Agora vamos passar à greve em geral. Isto é um problema que existe neste país. E eu estou para ver, isto sou a ser profeta. Isto é um momento nietzscheano. Nietzscheano, é assim que se diz? Não sei, mano. É um momento de Nietzsche. Isto é um momento profético de Jesus Cristo. Não é? De São João Batista. São João, o outro. O gajo, eu já não lembro como é que ele se chama. É de Salmo, São João de Salmo. Não sei. É de uma ilha italiana qualquer. É o São não, italiana não, grega. É o gajo que escreveu os livros do Apocalipse. Isto é um momento profético. Estas greves vão acontecer cada vez mais neste país. As pessoas não percebem. Até agora, as greves que têm sido capazes de parar o país têm sido greves da função pública. Por norma, as greves da função pública são negociadas pelo Governo. E o Governo, como tem que atentar a eleições futuras, tem que atentar a sondagens de opinião, tende a resolver as coisas o mais rápido possível. De uma maneira ou de outra. Seja rendendo-se, seja fazendo as coisas à socapa, a ser um pouco corruptas ou não, seja pela força, o Governo tem a tendência a resolver as coisas de forma o mais imediata possível. O que não é o caso no privado. E o que as pessoas não percebem é que até agora os sindicatos que têm feito greves paralisantes têm sido sindicatos da função pública, na sua maior parte. E o que estes sindicatos destes motoristas de matérias perigosas mostraram é que há certas porções da força laboral deste país que têm força suficiente para nos paralisar ou de alguma forma debilitar tão completamente que prejudica toda a gente. E porquê é que isto acontece em muitos casos? Acontece porque nós vivemos num país de monopólios. Ou num país de cartéis empresariais. Eu ainda hoje estava a discutir isto com o meu pai, com as suas atitudes um pouco reacionárias contra estes sindicatos. Eu disse-lhe: se alguma vez os funcionários dos supermercados se juntassem num sindicato só e fizessem uma greve de 3 ou 4 dias, eles tinham que ser mais. E era uma organização um pouco mais complicada porque são muito mais numerosos. Mas ias ver que o país parava. E não eram os únicos. Neste país, imagina os funcionários da EDP fazerem greve. Imagina o que é haver um corte de eletricidade e em vez de ser resolvido num espaço de 2 ou 3 horas, ser resolvido no espaço de uma semana. Por causa de uma greve. Em que apenas são decretados, não é? Os serviços mínimos. E os serviços mínimos são sempre decretados a esperar que as coisas funcionem de acordo com a normalidade. E no caso da EDP, o problema não é quando as coisas funcionam de acordo com a normalidade. O problema é quando as coisas deixam de funcionar. Deixam de funcionar, exatamente. Aí é que se vê o quão necessários são os funcionários da EDP. Imagina o que era se os funcionários da EDP fizessem greve. Tudo bem que há outras empresas e tal. No entanto, muito mais de 50% da energia fornecida neste país é pela EDP. Toda a infraestrutura elétrica deste país é herdada da RTP. Da EDP. Isto é Freudian Sleep. É herdada da EDP. Quando foi privatizada, teve que separar a parte da infraestrutura elétrica com o fornecimento de energia, porque a infraestrutura elétrica não pode ser privatizada, porque é única no nosso país. Mas mesmo assim, imagina o que é funcionários destes ramos essenciais e praticamente únicos, que há 2 ou 3 empresas que os operam e que os metem a funcionar, que têm tipo uma cota de mercado superior a 50%. Imagina o que é se esses funcionários param. Estes foram os primeiros. Estes funcionários, estes trabalhadores, os transportadores, não é? Os motoristas de matérias perigosas, sim,
Simplesmente mostrar o caminho. Porque acredita que vai haver muito mais greves deste género. Porque eles vão ver que isto funciona e funciona. Eles próprios, se calhar muitos trabalhadores destes setores vão se revoltar com o tratamento que estes gajos estão a receber. Não digo todos, mas alguns, os suficientes para agitarem os restantes. E vão começar a incitar greves. Porque veem que têm algo a ganhar. E as pessoas pensam que são só estes e que estes são uma cambada de perdidos e desvairados que andam por aí e de egoístas e de gananciosos, querem isto, querem aquilo, querem o outro. Mas as pessoas esquecem-se que há outros funcionários nestes pontos críticos da nossa infraestrutura, da nossa economia, que podem fazer a mesma coisa. Nós somos um país de monopólios. As matérias perigosas são um desses monopólios. Há 2 ou 3 empresas que funcionam quase como cartéis que manobram isto tudo. 600 funcionários fazem greve e é o descalabro que foi. Os funcionários da RTP, mais uma vez, da EDP, não sei porque é que me vem sempre a RTP à boca, mas pronto. Os funcionários da EDP podem fazer a mesma coisa. Os funcionários acho que é a RAN, Rede Energética Nacional, os funcionários da REN podem fazer a mesma coisa. Os funcionários da Brisa podem fechar as autoestradas. Ou pelo menos cortar uma boa porção das autoestradas. Eu já nem vou falar de médicos e enfermeiros, porque isso são funcionários públicos e normalmente esses são tratados com a máxima celeridade e brutalidade. Mas há uma cambada, há uma quantidade enorme de certos setores privados a funcionar neste país, que são um muito pequeno número em relação à nossa população geral, pelo menos à nossa população laboral, não é, do nosso país, que são capazes de fazer a mesma coisa. E eles estão a ver isto e estão a aprender. E outra coisa, só para terminar, que eu quero falar em relação a isto, é que toda a gente está a criticar a greve destes homens. Porquê? Eu não sei se é justo ou injusto, eu não estou aqui a julgar isso. Isso são outras determinações que não escapam agora, pelo menos, ao enfoque que eu quero dar a este ensaio. Mas que é o seguinte: as pessoas falam que estes homens não deviam fazer greve, que os deviam obrigar a trabalhar, há uma requisição civil, isto é tudo à cacetada, e se a polícia fosse lá obrigá-los e metia-os dentro dos caminhões e batia-lhes e eles faziam, iam todos presos e não sei o quê. O problema deste país, como eu já falei, não é deste país, da nossa população. E, sinceramente, infelizmente eu temo que seja do ser humano em comum, da população mundial em geral. É que a greve é muito boa quando sou a fazê-la. Quando são os outros e me incomoda a mim, meu Deus, é tudo à cacetada. Que eles alinhavam logo com se fosse aparecesse lá a polícia de intervenção e com uns cacetetes e com umas granadas de gás lacrimogéneo, atinava tudo, iam todos presos, ia tudo para Caxias e para o Tarrafal, aí o Salazar, a volta, está tudo perdoado, um Salazar em cada esquina e era tudo uma maravilha. E meu Deus, e na União Soviética o Stalin é que tinha razão e vamos embora, é tudo para a frente. Isto é tudo muito bonito porque as pessoas pensam sempre assim. Estes gajos não deviam fazer greve. Porque, já viste, greve é o direito deles e o direito dos outros. E o meu direito de ir meter gasolina? Primeiro, não há direito nenhum de ir meter gasolina. Não há direito nenhum. Isto é uma ideia que as pessoas têm que... As pessoas hoje em dia pensam que elas próprias têm direito a tudo e os outros não têm direito a nada. Eu tenho direito de ir meter gasolina, eu tenho direito de ir ao supermercado, eu tenho direito disto e de fazer aquilo e fazer outro. As pessoas acham que têm direitos a mais e acham que os outros têm direitos a menos. Eu, por essas pessoas, normalmente é esta mentalidade, digo-lhe assim: muito bem, acabem com a greve deles, mas acabem com a greve de toda a gente. Já que vamos ser justos, acabamos com a greve, acaba-se com as greves de toda a gente. E muita gente vem dizer: sim senhor, vamos acabar com a greve, isto é só dá chatice, só dá problemas. As pessoas esquecem-se que um dia vão ser elas a querer fazer greve. Precisar. E se for para acabar com a greve, então acabamos para todos. E depois as pessoas que tão fervorosamente defendiam o fim da greve, e o fim disto e o fim daquilo, quando chegar a vez delas, também não há greve para ninguém. E ponto final, fazemos assim: se é para um, é para todos. Acabamos com a greve para toda a gente, damos o poder todo ao governo e aos patrões, e ponto final, e ficamos assim, e ficamos todos contentes. Boa noite, meus senhores. Passamos então à segunda parte do ensaio. Vamos falar aqui do senhor António Costa, do Twitter do António Costa.
Aqui um tweet Pois, nós vamos falar do Twitter do António Costa. Nos tweets que ele andou aqui a postar. A publicar, não é? A postar. São postas de bacalhau, já disse, são postas de bacalhau. Andou aqui a postar. Não sei se queres ler o tweet, queres ler? Lê tu, cara. Tu estás cá tu para isso. Tu é que tens a voz de rádio, não sou eu. Mas eu não sei ler, ainda para mais ao longe olha para isto. Ainda para mais confio pelo caminho. Então o tweet mais importante. Isto é... Faz parte de uma cadeia, não é? Sim. Uma cadeia de múltiplos tweets. Acho que não. Encadeados. Acho que está bom. Está bom o microfone, pronto. Estes tweets vêm no âmbito da greve dos motoristas de matérias perigosas. Sim. Foi um dos temas do nosso último podcast, do último episódio. Pois foi. Aconselho a ouvirem, o episódio número 5. Está no Spotify e iTunes. Podes encontrar também no Instagram, não esquecer. Não no Twitter. Mas continuando, o tweet diz o seguinte: quero congratular-me. Congratular-me, é? Isto é o António Costa a referir-se a ele próprio, não é? Exatamente. Com o elevado civismo com que os portugueses viveram esta semana difícil para todos. E a forma pacífica e sem qualquer violência como foram conduzidas todas as manifestações. Congratular-me. Eu também sei. Eu vi lá, tu não o viste, o António Costa? Congratular-me. Ele lá no piquete de greve também com o colete amarelo. Ele estava lá a dar ordens. Estava lá a dar ordens, a mandar habitats. Onde é que dizia aos motoristas: olha, vocês vão para ali, vocês vão para acolá, tu fazes isto e tu fazes aquilo. Este homem é uma máquina. Está em todo lado. Ele é tipo uma espécie de... É tipo o Marcelo, o presidente Marcelo, vá, mas é assim pelas sombras. Marcelo. Tu não dás conta, mas ele também está em todo lado a fazer tudo. Pelo menos, ao que parece, não é? Se quer congratular... Pois, eu acho que ele até estava de férias, nesta altura. Lá está, para tu veres, ele tirou férias de propósito para ir participar nas greves. Isto realmente é serviço público. Serviço público ao seu melhor nível. Assim sim, assim vale a pena ter políticos. O que é que ele diz mais? Agradeço às Forças Armadas de Segurança e a todos os agentes da Proteção Civil o contributo que deram para minimizar o impacto da greve no funcionamento dos serviços essenciais e na economia, para o que foi decisivo, sim, o rigoroso planeamento e avaliação por parte do ENC. Não sei. Eu também não sei o que é que é o ENC. É uma instituição qualquer. Por fim, uma palavra de reconhecimento a todos os colegas do governo, que é GovPT, por isso deve ser do governo. É um AT, não é? É um AT. GovPTA, pelo seu permanente empenho, sempre articulado e elevado espírito de equipa. Prontos. Não sei se sabem, mas... Pronto, isto... Não, vá. Os postos de abastecimento, por norma, têm reservas para no mínimo uma semana. Ou seja, se não houvesse o esterismo todo que houve, muito dele veio por parte do governo, por ministros, a dizer e tal, vai acabar tudo, vão lá, não sei o quê. Mas falar que a greve nem se sentisse. Porque as pessoas abasteciam normalmente, então a gente tinha combustível. Não era preciso haver nada desta merda. Ou seja, eles só fizeram pior. Basicamente o que eles fizeram foi pior. Mas isto é absolutamente natural. E quando eu digo que é absolutamente natural, não estou a dizer que é bom, mas é sempre assim que as coisas acontecem, não é? Sim. Agentes políticos agenciam politicamente, não é? Uhum. E neste caso, nenhum governo quer uma greve deste género. Nenhum governo quer greve nenhuma, acho eu, por norma. A não ser quando é da função pública, que é para pagar um dinheiro, porque o trabalho acaba por se fazer na mesma. Por isso, sempre que a função pública faz um dia ou dois de greves, eles ficam todos contentes. Agora, no privado já é outra conversa, não é? Porque pode trazer chatices ao país em geral e ao governo não poupa nada na carteira. Agora, o meu principal problema com isto... Eu tenho muitos problemas, eu sou um gajo muito problemático. Já deve dar para entender que eu sou um gajo muito problemático e que entendo muito pouca coisa, aparentemente. Agora, isto, infelizmente, não que tenha surgido com o Trump, mas o fenómeno Trump veio a exponenciar e a normalizar este género de forma de fazer política, que é política através do Twitter e das redes sociais, que é uma coisa que eu abomino. Eu sou um gajo que tenho assim, um pensamento um bocado aristocrático. Não aristocrático na forma antiga de pensar do gajo que nasce do barão, herda o título de barão e esses privilégios.
mas aristocrático na forma de pensar de se estes gajos são ministros e primeiros-ministros e o caralho, deviam ser superiores a nós. Não deviam de ser superiores, mas deviam comportar-se de maneira superior, de acordo com critérios mais restritos e mais elevados que os nossos, do que o cidadão comum, certo? Eu infelizmente acho que isto vai ser o futuro da política em Portugal, na América e no país inteiro. Que no mundo inteiro. Em Portugal e no país inteiro. No mundo inteiro, exatamente. Então é do país inteiro. Faz sentido, sim. Porque eu podia estar-me a referir só ao Portugal continental, tu não sabes. Eu ao contrário disso, sou inclusive e quero incluir a Madeira e os Açores nisto. Claro. Que é, pronto, no mundo inteiro, em que a política se vai fazer através de redes sociais. Comunicados políticos vão ser feitos através de redes sociais. Debates políticos vão ser feitos através de redes sociais. Negociações entre Estados políticos vão ser feitas através de redes sociais. Mas nos DMs. Eu não sei se a Terceira Guerra Mundial não vai ser declarada numa flame war no Twitter. Eu acho que vai ser através de uma flame war do Twitter que vai ser declarada a Terceira Guerra Mundial. Em que o Trump vai mandar uma boca ao Xi Jinping da China, o Xi Jinping vai mandar uma boca de volta, não é? E quando estamos a dar conta, porta-aviões no Pacífico vão começar a bombardear aquelas ilhas que os chineses andam a ocupar com bases militares lá por aqueles mares à volta ali da Ásia Oriental. Eu acho isto um bocado indigno de um gajo que ocupa uma posição destas. E nem estou a referir-me ao António Costa. O António Costa é só um gajo a jogar o jogo, não é? Ele está a operar o sistema como ele no mundo atual funciona. É assim. Odeias o jogador, odeia o jogo. Não é? Pronto, já. Não Don't hate the player, hate the game. Exato. Meu Deus. Somos muito hip-hop aqui. Nesta podcast somos uns gajos do hip-hop do caralho. Nota-se pela maneira como eu falo que eu sou um gajo do hip-hop. És um gajo do hip-hop, sim. Sou um gajo do hip-hop. Do hip-hop tuga. É rap tuga. É rap tuga, não é hip-hop tuga? É hip-hop tuga, é rap tuga. Eu não sei, mano. Eu não ouço esses géneros de música, por isso eu não faço ideia. Mais uma vez, não me venham insultar e chamar-me nomes, porque eu não estou a falar mal do hip-hop, do rap. Eu só não ouço. Claro que nos dias de hoje não ouvir é a mesma coisa que falar mal. Pois, exatamente. Ou gostas ou odeias. Já não há a indiferença, aparentemente, foi sublimada no mundo em que nós existimos, na nossa sociedade atual. Mas, mesmo assim, eu não gosto desta política como ela é feita através das redes sociais, porque eu não gosto das redes sociais e não as uso. Sinceramente, embora eu considere que elas trouxeram, trazem, promovem, fomentam, incitam incontáveis problemas sociais e económicos e entre outras coisas, para além dos benefícios, que eu não estou a negar os benefícios das redes sociais, eu não as uso porque não gosto delas, acho que são aborrecidas e não as quero usar. Acho que é uma seca. Se alguma vez fosse forçado a usar, como é no caso desta podcast, eu não as uso, tenho-te a ti para as usar porque eu não as usava. Pois, tem que ser. Ainda bem que estás cá tu, porque se fosse eu fazer isto sozinho, era só, eu falava para um microfone, metia num site qualquer e ia à minha vida. Nem Instagram tinhas. Nem Instagram ensaio tinhas. Sobre não? @ensaio cervejeira. Ensaio sobre cervejeira. Nem tu sabes, cara. Eu não... Três nomes. Nem tu sabes, cara, quanto mais eu que não uso nada disso e que nem quero usar nada disso, que eu acho que isto, as redes sociais para mim são uma seca do caralho. Ensaio sobre cervejeira. Como eu já disse várias vezes, eu sou daqueles gajos, se for para falar com alguém, eu prefiro telefonar. A não ser que se for só para fazer uma parboice qualquer, tipo, yo man, amanhã às 5, não vale a pena telefonar. Embora às vezes também telefone, mas nem sempre. Mas eu prefiro telefonar porque eu prefiro falar, man. É tão chato, man, estar a mandar mensagens e a escrever. Para mim é chato. Eu sei que estou na minoria, sei que estou a passar por um velho do Restelo, não é? Quando sou um gajo de 20 e tal anos, mas é chato, man. Eu sempre achei chato. Não gosto. Eu ainda escrevo à mão. Praticamente ninguém faz. Eu escrevo nesta podcast. Tu escreves aqui. Eu normalmente, em coisas que faço, tudo que envolva algum trabalho criativo, alguma coisa, eu escrevo à mão. Porque prefiro escrever à mão. Eu, se não for a escrever à mão, nem consigo pensar direito. Nem consigo pensar bem se não for a escrever à mão. Eu, se tiver que fazer alguma coisa que exija alguma criatividade ou algum trabalho intelectual, tem que começar pelo menos com uma base escrita à mão. Senão nem consigo. Agora, sendo um dado adquirido que a política se vai fazer nas redes sociais, o fenómeno Trump que nós tanto criticamos,
Eu nem estou a falar de mim em específico, embora eu tenha os meus problemas com o Trump, nem sou propriamente um crítico muito acérrimo do presidente americano, não é? Pelo simples facto que ele está lá tão longe e a mim não me interessa lá muito. Não afeta diretamente. Afeta, mas um gajo já sabe quando a América espirra, não é? A Europa constipa-se. E como nós fazemos parte da Europa, infelizmente constipamos-nos com o resto dos Camões e dos Javeques e dos Germânicos e o caralho. Mas pronto, eu sinceramente acho aborrecido mesmo o pessoal que só fala sobre política americana e o Trump fez isto e o Trump fez aquilo. Para mim é aborrecido, não é uma coisa que me interessa. Posso de vez em quando, sobre algum tema ou algum tópico, até ouvir ou ler alguma coisa, mas por norma, se é qualquer coisa sobre política americana ou alguma notícia ou algum artigo, eu passo à frente e nem quero saber nada disso. Não porque acho que não seja importante, simplesmente porque a mim pessoalmente não me interessa. Agora, a política, que vai ser feita cada vez mais assim, as redes sociais vão ser cada vez mais proeminentes, e nem estou a falar das que temos agora, mas se calhar de outras que ainda estão para vir, não sei, umas semelhantes a estas ou não, ou mais ou menos parecidas, não interessa, mas é o futuro. É um dos problemas da internet, que mais uma vez eu digo, trouxe muitos benefícios, mas também trouxe muitos problemas, como qualquer invenção, qualquer avanço cultural, tecnológico ou económico. Traz sempre problemas, resolve os problemas antigos e proporciona problemas novos. Não é? Por isso é que eu já no tópico anterior falei no Messias tecnológico, não é? Que isto é, estás no buraco, agora a única solução é continuar a escavar um buraco ainda mais fundo até achares o caminho, até achares uma escapatória, não é? As redes sociais, como toda a gente sabe, eu acho que até o defensor mais acérrimo, o utilizador mais frequente das redes sociais reconhece que, especialmente coisas como o Twitter, como o Facebook, como todas, eu acho que nenhuma é diferente. Simplesmente umas são mais graves neste aspecto, são mais prejudiciais neste aspecto, promovem um certo nível de narcisismo que já existe no ser humano e elas simplesmente exploram-no e pioram-no. Não é? Intensificam-no. Por isso, o facto de António Costa se estar a congratular ele próprio por algo que ele na realidade não fez, não passa de um sintoma da política feita nas redes sociais. Quando o pessoal diz que o Trump é narcisista, o Trump é narcisista porque o Trump é essencialmente um presidente do Twitter. Pois ele faz tudo por Twitter. O Trump é um presidente do Twitter. Então, se ele faz tudo por Twitter, porque é que ele não há de exibir os piores comportamentos dos utilizadores do Twitter? Ele vai exibir os piores e os melhores. E como estas redes sociais basicamente são redes em que tu escreves e publicas ou partilhas ou o que é que seja, coisas sobre ti, acerca de ti, sobre ti, e como os outros te afetam a ti, porque é que não há de fazer dos nossos políticos, cada vez estão mais submergidos neste mundo, porque é que não há de fazer dos nossos políticos espécimenes cada vez mais narcisistas? Tu só para ser político já tens que ser um gajo assim um pouco egocêntrico. Quando és um político que passa uma porção cada vez maior do teu tempo, do teu cotidiano nas redes sociais, como é que os nossos políticos não vão ser cada vez mais eu, em vez de nós ou vós? É inevitável. E este gajo hoje congratula-se por isto. E o que eu temo é o presidente que vier a seguir, ou o primeiro-ministro que vier a seguir, ou o deputado que vier a seguir. Vão ser os deputados que hoje têm a minha idade, ou que ainda não são deputados, se calhar alguns já são, mas que ainda não são deputados, mas que daqui a 20 anos, quando tiverem 40 e tais, vão ser deputados, ministros, primeiros-ministros, presidentes, funcionários públicos e de serviço público de todos os tipos. Isto só vai piorar, não vai melhorar. Este género de eu congratulo-me por isto e por aquilo e pelo outro, e eu fiz isto e aquilo e o outro, e olhem para mim. Nem para mim que eu é que sei. As redes sociais, hoje, um gajo pode dizer que o Twitter já teve mais gente, tem menos gente, não interessa. Independentemente da rede social que se usa, cada vez a utilização das redes sociais por parte das gerações mais novas é cada vez mais proliferada. Certo? Pode ser desta, pode ser daquela, pode ser da outra, pode ser de uma que ainda não existe. O Facebook está a morrer nas camadas jovens, mas o Instagram continua a florescer.
Não me interessa, é o que eu estou a dizer. As redes Não é sociais uma, é outra. operam todas sobre o mesmo princípio. E há de vir uma E há de vir outra. A seguir é essa. que leva estas todas de rastro. Não interessa, há de vir Interessa. outra. Como o Facebook mandou abaixo Wi-Fi. o Wi-Fi e MySpace. o MySpace, ou caralho, que eu também nunca usei nada disso. Mas o Wi-Fi, o MySpace não, mas o Wi-Fi lembro-me quando era Havia um outro. jovem petis no liceu, não é na universidade, no liceu e no ciclo. Lembrava-me que as gajas, as meninas, vá, As jovens. e alguns rapazes também usavam Wi-Fi para meter fotos e não sei o quê. Aquelas fotos com aquela qualidade horrível daqueles Para meter telemóveis. as músicas. Era para meter música, não sei, eu nunca Ah, usei não, isso nada era o disso. MySpace. MySpace MySpace é que era para meter músicas. Depois também eu nunca tive nada disso. Como eu já disse, eu tenho um Facebook e dou menos uso ao Facebook que às tias e que às avózinhas que andam por aí por esse país a postarem sobre vídeos dos netinhos e das férias e do não sei quê e das procissões religiosas. Eu não uso para nada. Eu acho que a minha última publicação no Facebook foi há 2 ou 3 anos atrás ou 4 e foi uma foto que alguém me tirou. Eu não faço lá nada. É daquelas coisas. Eu sou tipo um mirón do Facebook. Eu quando uso o Facebook é ocasionalmente para ir ver o que é que estes gajos andam a dizer, man. Eu estou a olhar para eles e quero ver o que é que eles secretamente, não é secretamente, é publicamente, mas ao mesmo tempo é secretamente porque não é à minha frente, andam a escrever e a publicar e a dizer. Sou assim um bocado voyeur. Só queres ver. Mas, como eu te digo, cada vez mais os políticos estão embranhados nestes meios de comunicação, nestas redes sociais que são meios de comunicação. Estou a usar o termo meio de comunicação não para me referir aos mídia, Traditional media. ou traditional media, mas para me referir a um meio que uma pessoa pode usar para comunicar. Uma, Um meio duas, de três, comunicação. 10, estranhos, conhecidos, amigos, familiares, não me interessa. Estes meios de comunicação promovem um comportamento narcisista. Promovem a autopromoção. Não querendo ser um pouco redundante na minha linguagem, mas é assim é a melhor maneira, é a maneira mais explícita de dizer isto. Promovem a autopromoção. E a autopromoção é por si só um ato narcisista. Por isso não se admirem que os nossos políticos que sejam cada vez mais narcisistas, que só por si a classe política já é uma atividade que beneficia, ou que é beneficiada por tendências narcisistas por parte dos seus praticantes, dos seus atuantes. Não se admirem que agora os nossos políticos se venham congratular a eles mesmos por coisas que não fizerem. Não fizerem. Olha, para tu veres. Não faço. Não Coisas que fizeram. não fizeram. Era isso que eu queria dizer. Não fizerem. Não fizerem. Não pá. fizerem. Que eles andem aí Eles e andam andam aí com as postas de andam aí- bacalhau e andam não aí- fizerem nada. aí a congratularem-se por coisas que não fizerem. Vá, voltando onde eu estava, caraca. Tu até me fazes. Eu faço-me perder e tu Tá a ainda me procurar aqui extravias no ainda meme. mais. Quer dizer, eu enganei-me na cortada, não é? E depois tu ainda me vais dar direções erradas no lado oposto. Fogo. Eu estava a ver aqui um meme. Um meme? disto. Um meme, sim. Que é uma ovelha? Olha aqui um meme. Ah. Este meme Sim, é isto é um meme que eu por acaso. Eu já disse que sou. É a única coisa que eu gosto das redes sociais são os memes. Mas isso é porque eu sou um amante de comédia. Vá, um adepto de comédia. Por isso eu gosto de memes. E este meme é especialmente bom e acho que vai estar nos links. Espero que esteja nos links. Se não tiver nos links. Tem na descrição desta vez. Se não tiver um link, já sabem de quem é a culpa. Porque já sabem que eu sou um incompetente das tecnologias modernas. Por isso, eu não tenho nada a ver com isso. Sabes quem é a culpa? Do Trump. É tua. É do Não é do Trump, é tua, meu É menino. do Bolsonaro. É do Bolsonaro, é. Pois vamos ver. Mas pronto, acho que já não há mais nada a falar sobre isto, não. Acho que não. Os políticos são narcisistas, as redes sociais fazem deles ainda mais narcisistas, ou pelo menos incitam essa faceta mais negra da sua personalidade. É isso, não é? É o racismo. Fogo. Bem-vindo a 2019. Chegámos assim ao fim de mais um ensaio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam... Epá, ainda não temos o site, por isso não. Mas vamos ter um site em breve. Já temos o domínio. Não se esqueçam de seguir no Instagram, porque agora há um Instagram. Estão lá citações do podcast. E não sei o que é meter mais, por isso digam coisas nos comentários aí em baixo. A mim dizem-me que nós temos um Instagram, mas eu também... Temos, está ali. Chama-se Eu estou a Ensaio sobre Cervejeira. Eu estou a acreditar em ti, porque eu até agora ainda não vi nada. Já há um usuário com ensaio sobre a cervejeira, que também sou eu, mas não consigo aceder à conta. Por isso é ensaio sobre cervejeira. Os níveis de profissionalismo... Não consigo aceder à conta porque o Instagram me bloqueou a conta.
Nem sequer me deixou criar a conta e ficou-me com o usuário. Por isso, é sério, mano. Isto vê-se logo que é uma operação muito cuidada e muito bem pensada. A culpa é do Instagram, do Bolsonaro e dos deuses. E ficamos por aqui. É isso. Sigam-nos nas coisas, digam coisas e coisas. Adeus.